Olá, meu nome é Jéssica Teodora Artioli e eu vou apresentar agora um portfólio da área de linguagem corporal e cultural para a Faculdade de Artes Plásticas, bacharelato. Bom, o meu RA é 2594444 e é sobre o módulo B, fase 2. Vou começar a apresentação. Bom, o primeiro exercício desse portfólio, eu deveria pesquisar e conhecer melhor um artista relevante da minha região. O artista que eu escolhi, o nome dele é Paulo Branco. Ele é uma pessoa daqui de Campinas mesmo, ele é nascido aqui. Ele trabalha há mais de 30 anos com artes plásticas. Ele leciona aqui na região, ele não é somente um artista plástico, ele também é professor e ele também já foi jurado, ele tem assim um know-how muito grande aqui na região. A grande maioria das pessoas que moram em Campinas conhecem o Paulo Branco. Ele é um artista muito versátil. O currículo dele não se baseia somente em artes, e é isso que eu achei muito interessante pro tema desse portfólio, porque ele é uma pessoa extremamente que vai muito além das artes que ele faz. Ele é uma pessoa muito coração, muito dedicada ao trabalho dele, que leva a arte muito além do que um mero objeto, entende? Tanto que eu conheci ele pelo meu esposo, ele teve leucemia quando ele era mais novo, e ele fez o tratamento no Hospital Boldrini. E por lá ele conheceu o Paulo Branco, que ele é um pintor que sempre dá aula para as crianças lá e tudo mais, e por conta disso ele conseguiu até um curso de artes plásticas, e esse lado humano do Paulo Branco torna as artes dele ainda muito mais expressivas, muito mais emotivas, vai muito além de um objeto só, passa muito sentimento que ele pinta. Então, e ele inspira todas as pessoas que conhecem ele. Vale muito a pena vocês procurarem sobre as obras do Paulo Branco. Tem pouca coisa na internet, ele tem muita coisa nas redes sociais. O site dele é bem defasado, mas se você procurar com carinho nas redes sociais, você acha bastante trabalho dele. Assim, são inúmeros trabalhos e vale muito a pena conferir. Bom, nesse segundo exercício, eu deveria escolher uma obra dele como base para fazer a obra do portfólio que foi sugerida. Eu escolhi uma obra que eu encontrei nas redes sociais. Eu tive bastante dificuldade por conta da pandemia de entrar em contato com ele e eu não sei por que não consegui entrar em contato. O que eu consegui foi, o site dele também é bem defasado. Eu consegui achar as redes sociais, o Facebook no caso, que lá tem bastante projeto dele. Só que assim, os projetos que ele publica nas redes sociais, ele não coloca nome e ele não coloca data, ele não coloca os materiais que foram usados. Então assim, ele é uma pessoa bem desprendida mesmo das obras que ele faz. Você vê inúmeros trabalhos lá, mas eles não têm nome, eles não têm tanto detalhamento de processo. Mas assim, esse desenho, como todos os outros dele, assim, eu gosto bastante da arte do Paulo Branco, porque é muito expressivo. E eu achei que tem muito a ver com o tema e eu gosto bastante das cores, das formas. Eu vou mostrar pra vocês, tá no slide, mas eu também vou mostrar aqui pra vocês, só um minuto. É essa obra. Bom, e exatamente por isso que talvez essa parte não tenha tanto detalhe sobre a obra, mas pelo que eu entendi, é uma obra feita com colagem, feita com vários pedaços de papel, tem algumas conchas, tem vários tipos de formas, eu acho que ele usou tinta também, e depois ele escaneou esse trabalho e alterou ele no Photoshop. Ele foi negativado, o trabalho está com a cor negativada. E eu acho que isso deu todo um charme interessante sobre as cores usadas no trabalho, porque
para você negativar uma obra e ela ficar com um resultado final bom, é muito bem pensado, todas as cores foram usadas de uma forma orgânica e bem legal. Bom, o exercício 3 e 4 é baseado sobre o neoconcretismo no Brasil e sobre a obra que eu fiz usando a referência do artista da minha região, com o neoconcretismo e também as cores. Sobre o neoconcretismo no Brasil, ele foi extremamente importante, um movimento extremamente importante para a gente dar um novo passo, uma nova cara para a arte nacional, para a gente deixar, né, a arte ter, sei lá, um novo significado, né? Ela deixar de ser somente um objeto, de decoração dentro das casas e somente isso. Ela também expressa, ela também tem, né? Ela transborda sentimento, e mesmo que ela não queira passar nada, ela está passando, não passar nada também é passar alguma coisa. E ele foi, né? Que só as formas e não é somente isso, né? Vai muito além. A arte, ela sempre vai muito além. E esse movimento, ele deixou isso muito mais claro, né? Com grandes nomes, como o Ferreira Goulart, a Lígia Clark, entre outros artistas, jornalistas e pessoas de grandes nomes da época. Foi em torno de 1950 que aconteceu esse movimento. Sobre o meu processo de criação, eu escolhi um papel A4 mesmo, com uma gramatura mais grossa, de 300 gramas, usado também para aquarela. Eu escolhi esse papel porque eu resolvi escolher marcadores. Trabalhei com caneta marcadora, foi uma experiência nova também para mim, que eu gostaria de ter essa experiência. Como foi feito o processo inicial dessa arte, ela foi feita com colagem, eu gostaria de fugir um pouco disso, como era uma obra, uma releitura minha, eu quis experimentar também materiais que eu não estou tão habituada a trabalhar. Eu tentei dar um pouco mais de forma para o trabalho, para o desenho em si. Como ele era uma colagem, parece que ele foi meio que recortado na mão, assim, foi rasgadinho na mão e foi feito todo o desenho a partir disso. Só que eu quis deixar mais demarcado cada curva e cada pedaço da obra. As cores eu tentei manter mais ou menos as mesmas, porque eu escolhi essa obra exatamente por conta da cor, porque eu achei muito legal a técnica que ele usou de ter feito o desenho, todo o trabalho, a obra com uma cor e depois passado ela para o negativo, porque você, assim, eu trabalho bastante com Photoshop e tal, e é muito arriscado você fazer isso, porque de uma forma natural essas cores combinam e tudo mais, na hora que você joga pro negativo, ela muda totalmente o contexto. E nesse caso ela deu mais força ainda para a obra. Eu, por curiosidade, abri o trabalho e voltei ele à cor natural. E ele tá muito melhor no negativo. Eu não sei te dizer, não sei dizer a vocês se ele fez isso de uma forma proposital, de pensando já em fazer essa obra da forma negativa, pensando nas cores opostas no negativo. E é muito legal, eu achei a técnica muito bacana. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o desenho. Como eu disse, eu usei papel grosso e canetas marcadoras. As canetas marcadoras que eu usei são essas daqui, de uma marca, de uma loja que eu encontrei aqui em Campinas, muito boas, gosto bastante delas, o resultado delas, assim, elas são bem fortes e elas conseguem ter uma combinação bem legal, assim, no papel. Usei também um pouco de caneta Posca, branca, para dar uns detalhes. Usei uma caneta marcadora preta. Bom, para finalizar o trabalho, o resultado final do trabalho foi este aqui, né? Com as canetas marcadoras. Eu vou deixar também a foto no arquivo do desenho finalizado. E as minhas conclusões finais são aqui: o movimento ele foi um novo horizonte para o nosso país, realmente. Tem muita coisa ainda que o Brasil precisa evoluir, mas vem se adaptando consideravelmente com novos artistas, novas visões,
E esse foi um dos pontapés iniciais para essa nova evolução. E eu acho que o artista que eu escolhi, eu senti que ele remete muito a isso. Existem muitos artistas maravilhosos aqui na minha cidade, por ser talvez próximo da capital. A gente tem muita gente assim, que trabalha com artes plásticas aqui, é um campo bem vasto, muitos artistas bons. Mas no Polo Branco eu sinto muito esse lado também da parte da expressão na arte, sabe? De uma arte vai muito além de ser um objeto apenas, de ser somente formas geométricas, e vai muito além, tem expressão, tem sentimento, passa mensagens importantes. E ele consegue fazer isso muito além da arte dele, né? Ele como artista em si, ele é inspirador. E é isso. Obrigada por assistir os meus vídeos. E até mais.